Olá, aluno! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de ciências do 4º ano e nós vamos falar sobre os micro-organismos. A habilidade que será trabalhada nessa aula é relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância ambiental deste processo. O que são micro-organismos? Então, para a gente começar essa conversa sobre os micro-organismos, nós temos que entender o que eles são. A palavra micro se refere a coisas muito pequenas. Micro-organismos são organismos, são seres vivos, microscópicos, eles são invisíveis a olho nu. Eles estão em toda parte, nas nossas mãos, nas superfícies, no ar, dentro do nosso corpo e fora, nas plantas, na terra, na água. Nós não podemos vê-los, mas eles estão em toda parte. Nós não podemos vê-los a olho nu, né? Com o microscópio a gente consegue sim. A ação dos micro-organismos no nosso cotidiano é constante. O tempo todo os micro-organismos estão agindo. Aqui a gente tem uma imagem de um alimento que está estragando. Isso era uma goiaba, mal dá para perceber, né, que era uma goiaba de tão feinha que ela já está. E aqui a gente está observando o início do processo de decomposição dessa fruta. É o que os micro-organismos fazem. Quando o feijão azeda, dá aquele cheiro ruim que a gente fica assim, sem entender por que está tão horrível. Quando a comida estraga, a fruta, a gente diz que apodrece, são os micro-organismos que estão agindo ali naquela matéria, naquele alimento. Nós observamos a ação de micro-organismos constantemente na nossa vida, né, com esses alimentos que estragam, por exemplo. O que é a decomposição? A decomposição, ela é um processo parecido com a nossa digestão. Vou te explicar. Quando nós comemos um alimento, para que ele sirva de nutriente para o nosso corpo, ele precisa ser desmontado, ele precisa ser quebrado em partículas menores. A decomposição é bem semelhante a isso, só que a digestão vai acontecer dentro do nosso corpo, enquanto os micro-organismos fazem a decomposição fora do corpo deles. Eles vão decompor como se estivessem digerindo aquela matéria, tirar para o seu organismo só o que eles precisam e o restante é devolvido ao ambiente, é devolvido à natureza. Como nós nos protegemos da ação dos micro-organismos? Como eu disse, os micro-organismos estão o tempo todo em todos os lugares. E como que nós podemos nos proteger? Por quê? Se a gente está falando que eles estragam os alimentos, a gente precisa proteger nossos alimentos. Eles também podem causar doenças, então a gente precisa se proteger deles. Para a gente se proteger, a gente precisa entender como eles vivem, quais são as condições necessárias para que eles vivam. Os micro-organismos precisam de água, eles precisam muito de água, né, como todo ser vivo vai precisar, e eles também precisam de uma certa quantidade de calor. Por quê? A vida deles é relativamente curta e eles precisam se reproduzirem. Então, os micro-organismos estão ali sempre se reproduzindo e, para isso, eles precisam de calor. Mas é uma quantidade moderada de calor, tá certo? Então, como é que a gente faz? Talvez você nem tenha pensado nisso de tão natural que é no nosso cotidiano. Mas quando a gente cozinha um alimento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando um calor excessivo, bastante calor no alimento para matar micro-organismos. Então é por isso que alguns alimentos necessitam ser cozidos, assados, fritos, preparados assim com bastante calor. Isso evita que a gente fique doente.
Outra maneira de evitar, né, que o alimento se decomponha antes que a gente coma é salgar esse alimento. Veja só, quando você tem, por exemplo, uma carne, ela precisa ser cozida para que você coma, assada para que você coma. Existem alguns pratos que não necessariamente, mas geralmente ela dura mais tempo se ela for cozida, assada, submetida a calor. Mas se você salgar essa carne, o sal vai desidratar os micro-organismos. Então, essa carne também vai durar por mais tempo. Esse alimento, não só a carne, vai durar por mais tempo se estiver salgado. É outra maneira. Quando eu digo que ele desidrata, que o sal desidrata, ele está tirando a água, que é uma das condições que esse micro-organismo precisa para ficar vivo. Outra maneira de conservar os alimentos, talvez a que a gente mais comente, é a refrigeração ou congelamento. E olha que interessante, refrigerar um alimento não mata os micro-organismos que estão nele. Mas lembra que o micro-organismo precisa de calor para se reproduzir? Então, lá na geladeira, o micro-organismo está vivo, mas ele não vai conseguir se reproduzir rapidamente, porque o ambiente está frio. Então, o alimento vai durar mais tempo na geladeira, mas não é tempo indeterminado, porque os micro-organismos ainda estão agindo ali, mais lentamente, mas estão agindo. E se você congelar, eles vão agir mais lentamente ainda. Então, o alimento vai durar por mais tempo. Nós também usamos o álcool. Está muito comum, nós estamos usando muito o álcool nas mãos para evitar de adoecer. Por quê? Porque o vírus é um micro-organismo que pode estar nas nossas mãos, então nós usamos o álcool para matar, para acabar com ele. Vai acontecer mais ou menos como acontece com o sal, ele vai desidratar aquela célulazinha ali, aquele micro-organismo e vai acabar com ele. Então, todas essas maneiras que nós temos de preservar os alimentos, né, de conservar, os alimentos, são maneiras baseadas nas necessidades dos micro-organismos. Alguns micro-organismos vão ser mais ou menos resistentes ao calor, à ação desses cuidados que a gente toma. Então, a gente tem, por exemplo, aqui eu coloquei o leite para a gente observar, processos de pasteurização. Na pasteurização, o leite é aquecido a uma temperatura bem alta e depois ele sofre um choque térmico, né, passando por uma temperatura bem baixinha. Assim, vão sobrar poucos micro-organismos ali para agirem, né, na decomposição dele. Aí a gente diz que o leite não vai azedar, mas isso é processo de decomposição. Existem diferentes tipos de micro-organismos, como fungos, bactérias, vírus, protozoários e algas. Então, nós temos, né, vários tipos de micro-organismos. Os protozoários, algumas doenças como a malária, por exemplo, é causada por um protozoário. Nós temos os vírus, por exemplo, esse que causa a Covid, que a gente tanto tem falado nesse último ano, né? E temos os fungos e bactérias. Nós vamos dar mais atenção nessa aula aos fungos e bactérias. Nós também temos algas microscópicas que liberam oxigênio. Quando a professora era criança, as pessoas falavam que a Amazônia era o pulmão do mundo. A Amazônia é muito importante para o mundo, mas o pulmão mesmo, o que mais libera oxigênio são as algas, é o mar. Então a gente tem, e são algas microscópicas. Então a gente tem, né, vários tipos de micro-organismos. Mas nessa aula nós vamos prestar mais atenção a fungos e bactérias por serem decompositores. O plâncton, por exemplo, é formado por vários micro-organismos que ficam suspensos na água. Aqui a professora desenhou o plâncton, que é um personagem de desenho animado, mas ele é uma idealização.
né? O desenho, ele não tem um compromisso com a realidade. O plâncton de verdade é formado, na verdade, por diversos micro-organismos em suspensão na água. Nessa aula nós vamos prestar então mais atenção aos fungos e bactérias por serem eles os decompositores. Fungos e bactérias também podem ser usados pelos seres humanos. Como assim, professora? Se eles tragam o alimento, bom, a ação deles, controlada pelo ser humano, também pode ser usada, por exemplo, na fabricação de queijos, na fabricação de pães, na fabricação de biocombustíveis, porque são micro-organismos que vão fazer a fermentação da biomassa para que ela vire combustível, tá? Os remédios, por exemplo, quando a gente fala de penicilina, antibiótico, nós estamos falando de um fungo que é usado para matar uma bactéria que está causando uma infecção na gente. Então, é um micro-organismo para combater outro micro-organismo e defender a nossa saúde. E eles também atuam na decomposição do lixo. A gente fala dos alimentos, do lixo orgânico, mas todo o lixo, todo o resíduo vai sofrer decomposição no meio ambiente. E quem vai atuar nessa decomposição são os fungos e bactérias. O que acontece com materiais industrializados é que eles vão demorar mais tempo para serem decompostos, mas tudo vai ser decomposto ali na natureza, né, em algum tempo. A gente observa muito os materiais orgânicos, então as cascas das frutas, né, que a gente joga fora, os restos de comida vão ser decompostos. Na natureza, às vezes, o próprio fruto vai ser decomposto para liberar as sementes para nascerem novas plantas. Então, a natureza está em constante limpeza, né, por esses agentes, esses micro-organismos que estão ali o tempo todo se alimentando, fazendo essa decomposição e devolvendo os nutrientes para a natureza, devolvendo os nutrientes para a terra. Até mesmo a digestão dos alimentos sofre alguma interferência dos micro-organismos. Aí você me diz assim, então quando a gente está doente? Não, nosso sistema digestivo tem naturalmente, nosso sistema digestório tem naturalmente bactérias, micro-organismos que vivem nele e nos ajudam na nossa digestão. Você sabia que mamíferos não são capazes de digerir celulose? Celulose está presente nas folhas que a gente come. Então, professora, como assim? O mamífero não é capaz de digerir celulose? A vaca, por exemplo, pasta a vida inteira, se alimenta só de folhas. E ela não é capaz de digerir celulose, mas os micro-organismos que estão no interior do sistema digestório dela é que vão ajudá-la nessa digestão. Essa decomposição vai acontecer lá dentro do corpo dela para que ela consiga assimilar os nutrientes que vêm dessas folhas que ela come. Então, nós temos micro-organismos dentro do nosso corpo que atuam na nossa digestão e nos ajudam a assimilar os nutrientes que estão nos alimentos que nós ingerimos. É claro que isso precisa ter um equilíbrio. Se eles tiverem, ou se morrerem muitos deles, ou se eles se reproduzirem demais, a gente pode ter sim um mal-estar. Mas se estiver tudo equilibrado, eles vão nos ajudar a nossa saúde a ficar ok. Essas bactérias que ficam no nosso intestino, que ficam dentro do nosso corpo, nós chamamos de microbiota intestinal. Então, micro, né, referente àquilo que é pequeno, que é imperceptível a olho nu, biota relativa à vida. Então, tem vida lá no nosso intestino, vida microscópica. Os fungos e as bactérias podem ter diferentes formas. Ali
Aqui no canto, a professora desenhou um cogumelo. E o cogumelo está ali porque ele é um fungo. No entanto, ele não é um micro-organismo. Por uma razão óbvia, você enxerga os cogumelos. Então, eles estão ali para ilustrar porque eles são fungos, mas eles não são microscópicos. Mas a gente tem aqui, por exemplo, as leveduras, esse aqui, que é fungo também. Nós temos aqui, olha, essas bactérias que são redondinhas, nós vamos chamar de cocos. E elas podem ter podem se apresentar de formas diferentes. Se elas se apresentarem em dupla, a gente chama de diplococos. Se elas se apresentarem assim em fila, como se fossem um colarzinho de pérola, nós chamamos de estreptococos. E se elas estão assim todas emboladinhas, nós chamamos de estafilococos. Nós também temos os bacilos, que parecem bastões. E a gente tem vibriões, tem esperilos, que são esses aqui, as bactérias flageladas, que são essas que têm, né, várias flageladas, ciliada também. Mas são várias formas e elas vão se apresentar em ambientes diferentes também. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos da utilização de fungos e bactérias na nossa alimentação. Quando a gente fala de fazer o queijo, nós estamos usando uma bactéria, mais especificamente um bacilo, que é aquela bactéria em forma de bastãozinho. Geralmente nós chamamos ainda de lactobacilo, que é um bacilo que age no leite. Então, esses bacilos vão ser usados para fazer queijos, para fazer iogurtes. Tem até um leitezinho fermentado que a gente compra assim, que fala que tem lactobacilos vivos e tal. Então, isso é usado na produção de derivados de leite. E para fazer o pão, a gente usa fermento biológico. Por que é fermento biológico? Porque ele está vivo, ele é composto de leveduras. Essas leveduras vão se alimentar ali dentro do pão e soltar bolinhas lá dentro que vão fazer o pão crescer. Então, o fermento é uma levedura que solta gases dentro do pão, formando bolhas e inchando aquela massa antes que ela seja assada. É assim que os pães crescem. Então, é um dos usos que a gente pode fazer dos fungos na nossa alimentação. Nós também usamos, por exemplo, para fermentar bebidas como o vinho, tá? Na aula de hoje, nós aprendemos o que são micro-organismos e que eles podem ser de tipos diferentes. Então, nós aprendemos que existem micro-organismos de diversos tipos, vírus, protozoários, fungos, bactérias, que mesmo os fungos e bactérias podem ter diferentes formas, podem ter diferentes funções e até diferentes usos para os seres humanos, né? Como eu falei do remédio, que é um fungo que mata uma bactéria, né? Do antibiótico, que é um fungo matando uma bactéria, ou dos bacilos, que vão fazer derivados de leite, né? De tudo que a gente usa fermentado vai ter aí a ação de um micro-organismo. E entendemos as condições para que eles vivam e se reproduzam. Então, eles precisam de água e calor. E tudo que a gente faz para prevenir, para nos proteger desses micro-organismos, vai ter em mente essas condições que eles precisam. Ou a gente vai mudar o calor, a condição de calor, ou a gente vai mudar a condição de água desses serizinhos. Nós entendemos que as bactérias e os fungos podem ser usados por nós, né, para a produção de alimentos, de combustíveis, que eles estão presentes na nossa digestão e também aprendemos que eles estão presentes em toda parte e que eles são muito importantes na decomposição de lixo, na decomposição da matéria, porque eles devolvem nutrientes para o ambiente. Eu espero que você tenha aprendido muito, que você esteja atento e que faça suas atividades com bastante facilidade. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima aula!